Tenho certeza que você alguma vez já foi medido pela régua dos outros. Ah, não, essa coisa é muito difícil de se fazer, você não vai conseguir fazer. E aí você fez e no final das contas foi extremamente fácil de fazer. Comigo acontece muito essa situação. Ser medido com a régua dos outros, isso aí geralmente é falta de empatia. Falta de se colocar na sua pele, com as suas capacidades, com as suas limitações, e então executar a tarefa mental a qual está sendo executada. Muito difícil ou muito fácil não passa de opinião. E essa opinião é formada pela vivência da pessoa, com a programação que ela teve até aqui para tomar a decisão futura. Então, quando uma pessoa julga uma situação, como por exemplo, vender é muito difícil, ela não está falando nada mais do que a execução mental dela dentre as capacidades dela. A medição com a régua dos outros, que é um termo que eu gosto bastante de usar, nada mais é do que a falta de empatia. E qual é a solução disso? Qual é a solução? Como eu posso parar de apontar para o outro e dizer o que é fácil ou difícil de ser feito? Olhar para si mesmo. É simples assim. Olhar para si mesmo. Eu resolvi todos os meus problemas quando eu olhei para mim e deixei de olhar com os olhos dos outros para mim mesmo. Porque eu me baseei muito tempo da minha vida em opiniões alheias. Quando uma pessoa dizia para mim, você não vai conseguir fazer isso, eu regurgitava tanto esse pensamento que no fim das contas eu acabava não conseguindo realmente fazer aquilo. Quanto disso, eu vim a refletir depois, quanto disso foi para suprir a opinião alheia da pessoa, foi para realmente me diminuir ao tamanho da régua dela, e quanto isso realmente foi incapacidade minha de atingir esse material. Sabe? Essa reflexão volta muito na minha cabeça hoje em dia, inclusive. Hoje, com a minha percepção mental, com a visão de mundo que eu tenho, eu consigo perceber que julgamentos externos nada mais é do que a medição com a régua da pessoa que está me medindo. E quando eu quero fazer com que aquela expectativa seja suprida, porque às vezes, é sua mãe que está falando isso, às vezes é seu pai, às vezes é seu cônjuge, sua namorada, seu namorado que está falando isso para você. Então, o ser humano acaba, para não desapontar, querendo se enquadrar nessa situação. E abraçando-se a si mesmo é um ótimo ponto de resolução para isso. Eu percebi que todas as pessoas que me olham na rua, eu tinha muito medo das opiniões alheias antigamente. Será que esse pelo da minha barba vai incomodar aquela pessoa? Aquela pessoa do outro lado da rua tá olhando meu cortinho no rosto, minha barba mal feita, etc. E entende? E eu cheguei num certo ponto, em uma época que eu fazia muita academia, que eu comecei a fazer vídeos de autoajuda, assim, pro TikTok, para que as pessoas pudessem olhar e se sentir inspiradas. Nessa época, eu vi uma postagem no próprio TikTok mesmo que dizia: ninguém liga para você, todos eles ligam para si próprios. E eu comecei a observar isso nas pessoas. Eu até então, coloque-se no meu lugar, eu até então, na academia, ligava muito para os olhares dos outros, para etc, enfim, olhares dos outros, julgamento dos outros. Quando alguém cochichava na orelha do outro, na minha cabeça estava falando de mim. E eu comecei a olhar para as pessoas com essa visão da frase, né? Ninguém pensa em você, todos pensam em si próprios. E eu comecei a ver que isso é real. Comecei a ver que isso é real. Testei algumas vezes com o efeito placebo, né? Que é dar uma situação criada para ver o resultado dela. E com o efeito placebo eu encarei algumas pessoas assim, sabe? Vou realmente agora testar essa frase e me colocar no ponto de, vou ligar para aquela pessoa ali durante um segundinho. E eu percebi que quando eu encarava alguém assim, essa pessoa logo entrava em colapso. Mas que o meu próprio pensamento enquanto eu fazia isso estava voltado ao que eu estava fazendo e não ao que a pessoa estava fazendo. Mesmo enquanto eu estava focado em uma outra pessoa, entende?
Então, realmente, pensa nisso. Ninguém liga para você. Todos ligam para si próprios. Saia no centro da sua cidade aí, saia na rua qualquer hora dessa e realmente bata os olhos nas pessoas pensando nessa frase: ninguém liga para você, todos ligam para si mesmos. E você vai perceber que a camiseta vermelha que você gosta de usar, que o tênis laranjado cheio de pelos, felpudo que você gosta de usar, suas pantufas, seu pijama e pantufas no meio do centro da cidade, realmente no fim das contas não vai mudar muita coisa, porque o máximo que aquelas pessoas vão pensar e olhar para você é: nossa, realmente ele é corajoso de fazer isso. E, enfim, 2 minutos depois vão parar de ligar para você. Vai pro centro da cidade, grita no meio da rua e para de gritar. Você vai ver que durante 15 segundos você é o centro das atenções. Todos pensam em você. Mas 15 segundos depois ninguém mais pensa em você. Todos pensam em, por exemplo, preciso correr ao trabalho, estou atrasado. Preciso comer, estou com fome. Se eu não comer agora, às 6 horas da tarde, a hora que eu for para minha aula de pilates, eu vou estar com fome. Então, cara, todos estão muito ocupados para pensar em você, com todo respeito. Talvez seja até um pouco de egocentrismo exacerbado, exagerado, pensar que o mundo todo vai parar para te olhar e olhar o seu calção verde e falar: oh, ele é muito feio. Olha lá, qual é o nome daquele cara que usou o calção verde na rua ontem? Ele era muito feio. Vou procurar ele aqui para fazer um comentário. Ninguém faz isso, com todo respeito. E se alguém faz isso, precisa ir no médico. Mas olha para um geral da sociedade, não, ninguém faz isso. Com todo respeito, nem você mesmo faz isso. Nem você que acha que todo mundo liga para você, não faz isso. Não liga para os outros tanto assim. Até a pessoa, até eu vou falar da minha versão passada, até eu mesmo, quando acreditava que todos à minha volta ligavam para mim, até eu mesmo não conseguia ligar tanto para a opinião dos outros e ficava pensando em qual seria a minha reação se isso viesse a acontecer na minha frente. Faz sentido? Então eu me desprendi disso e me desprendendo disso, das opiniões alheias, do falso pensamento de que as pessoas ligam tanto para mim, foi onde eu consegui realmente perceber que dá para medir os outros com a régua deles mesmos. É só buscar entendê-los e ouvi-los um pouquinho mais que seja, 2 minutos a mais que seja, e realmente ouvir. Não somente ouvir preparando o que você tem a falar, porque muitas das vezes eu mesmo me vejo em conversações as quais, enquanto eu falo, eu observo a pessoa se preparando a falar em vez de me ouvir. E ouvir ativamente é uma situação, ouvir ativamente, se esforçar em ouvir realmente, igual você que está me assistindo está fazendo, ou espero que está fazendo, né? Espero que esteja fazendo. E que se não esteja fazendo, que esteja fazendo algo melhor. Mas enfim, voltando ao assunto, essa situação de ouvir ativamente, de se entregar realmente para ouvir e depois, caso o seu cérebro crie uma linha de raciocínio, você venha a se expressar. Mas enquanto ouve alguém, tenta silenciar sua mente, isso é ouvir ativamente. Esse ouvir ativamente foi o que me possibilitou a empatia. Me colocar na pele dos outros, simplificando, me colocar na sua pele enquanto você fala comigo, para que eu sinta a sua dor e veja o que você está falando como algo seu, como as tuas experiências, as suas limitações colocam, entende? Então, vou dar um exemplo exagerado: um macaco conversando com um peixe sobre nadar. O macaco consegue nadar, mas o peixe não consegue subir na árvore. Os dois têm que prestar muito bem atenção na conversa, com as suas limitações e possibilidades, para que se entendam intrinsecamente, ao pé da letra, como eu gosto de dizer. Então, acredito que a dica de hoje fica assim. A dica de hoje fica assim: ouça ativamente o seu próximo, entenda-o, busque saber da limitação e possibilidade dele, e então ouça-o e meça-o com a régua dele. Aplica a empatia, cara. Você mesmo vai se sentir mais leve com isso.
E não, ninguém liga pra você, todo mundo liga pra si mesmo. Tchau!